Aleluia! Hoje é dia de GC Online, que alegria estar com você hoje, nesse momento aqui. Você que está aí pela Rede Super de televisão, pelo YouTube. Também muito bom estar aqui na companhia da pastora Lívia, da Fernanda, do Alisson, para juntos nós viajarmos aí pelas verdades da Palavra de Deus, adorarmos ao Senhor. Para iniciar, a gente não podia começar diferente. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse momento tão precioso. Nós entregamos esses próximos minutos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos abençoar, falar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Por a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se for, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia! Glória a Deus, que música abençoada, né? Até resolvi entrar aqui no meio para dividir mais vozes. Eu acho que você devia fazer isso sempre. Vamos ver, vamos ver. Gente, glória a Deus, o Senhor é aquele que nos faz andar sobre as águas e é sobre isso que é o tema do nosso GC Online de hoje, andando sobre as tempestades. Quem não tem tempestade na vida, né? Eu tenho algumas várias. Mas abra sua Bíblia junto com a gente em João capítulo 6, do 16 ao 24, se você quiser também pegar a sua agenda aí da igreja para acompanhar o GC de hoje. João capítulo 6, do 16 ao 24, esse episódio até bem conhecido aí dos evangelhos, né? Está escrito, também está retratado em Mateus 14, 22 ao 33 e em Marcos 6, 45 ao 52, mas como a gente está estudando o livro de João, a gente vai ficar aqui em João 6, do 16 ao 24, e a Bíblia diz assim: Ao descambar o dia, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e,
tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus havia embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Então, como eu falei hoje, o tema do nosso estudo é andando sobre as tempestades. E como também já disse aqui no início, quem não tem tempestade, quem não passa por tempestades na vida? Isso faz parte da nossa rotina, de mais diversas situações, relações. Em cada área da nossa vida tem uma tempestade, né? Na área relacional, às vezes a gente tem tempos, inclusive, que espiritualmente está uma situação meio tempestuosa. Tem até aquela frase bem pentecostal, né? O céu está de bronze, parece que a gente ora, ninguém fala, ninguém responde. A gente tem essa sensação na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, e são tantas áreas da nossa vida que estão suscetíveis à tempestade. E essas tempestades que nós enfrentamos são momentos de instabilidade, de vulnerabilidade, momentos de perigo e de descontrole. E talvez você até já tenha se perguntado: meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por isso? Esse texto aqui ele é muito rico e ele tem muitas coisas para a gente refletir, para a gente pensar. Mas o primeiro ponto que eu acho que a gente pode conversar um pouco aqui é sobre essas tempestades e o propósito dela. Que às vezes a tempestade ela é uma provação, é uma dificuldade, mas ela também pode nos fortalecer. A tempestade ela pode inclusive ser usada por Deus para nos forjar, para nos santificar, para nos preparar para algo que Deus tem para a nossa vida amanhã. E você já parou para pensar qual que é o propósito da tempestade que talvez você está enfrentando hoje? É verdade. É importante a gente perceber que a existência dessas tempestades não significa que estamos fora do propósito de Deus, não significa que a gente não está no centro da vontade de Deus. E ser cristão não é estar numa área VIP, onde os problemas não me atingem, onde eu vivo numa bolha espiritual, onde não tenho nada que possa vir atrapalhar, me trazer perturbações. Muito pelo contrário, Jesus falou: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, as tempestades, para o cristão, aquele que ama Jesus, que serve a Jesus, elas são momentos em que nós declaramos a nossa dependência maior no Senhor. Porque a pessoa, um ímpio e um cristão, passa por tempestades, mas a diferença é com quem que se passa a tempestade. O cristão sabe que com Jesus o barco não afunda, o destino final Amém. Vai acontecer. O destino final deles era Cafarnaum, não era o naufrágio. É Cafarnaum mesmo, né? É. Tá certo. Não era o naufrágio, Então, a diferença é entender que Jesus, na nossa vida, é capaz de nos trazer essa tranquilidade, essa paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e nos cerca de confiança e de fé, para poder perceber, ok, as tribulações, as tempestades virão, mas Jesus é poderoso na minha vida e não vai me deixar afundar, nem desanimar, nem me deixar à deriva aqui no meio desse mar tempestuoso, onde eu não vou ter o socorro dele. Porque a palavra diz, ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então, ele é um Deus presente nas tempestades da vida. Quando a gente sabe disso, a nossa perspectiva da luta muda, porque a gente não está sozinho. A gente tem a presença de Jesus com a gente.
Amém. Que nos guarda, nos protege. Amém, glória a Deus. E exatamente nesse lugar de tempestade a gente pode experimentar talvez coisas que a gente nunca experimentou em Deus. Experimentar o livramento, experimentar a presença. Tem uma frase, eu não lembro bem agora o autor, eu não lembro se é do C.S. Lewis ou se é do Spurgeon, mas a frase que diz, né, que Deus fala ao nosso coração nos momentos de paz, de tranquilidade, mas Ele grita no momento de tribulação, no momento de tempestade, no momento de dor. Então, muitas vezes, nesse momento que a gente não quer passar, a gente não quer vivenciar, não quer atravessar, mas existem tempestades na nossa vida que nós vamos encontrar o grito de Deus ao nosso coração. Direções de Deus que nós nunca, né, ouvimos, uma sensibilidade para ouvir a Deus que nós nunca tivemos em momentos de tranquilidade. Então, a gente pode experimentar, está até escrito aqui ainda nessa parte de exposição do texto na agenda, né, que nós temos nessas tempestades uma oportunidade para experimentarmos o poder e o livramento amoroso de Deus. Então você pode glorificar a Deus aí, inclusive pelas tempestades que você enfrenta. Mas seguindo então aqui a nossa agenda, entrando na parte de discussão, como a pastora Lívia muito bem já falou, a existência de problemas não significa que estamos fora do propósito de Deus. Muitas vezes a gente costuma medir, né, a aprovação, a reprovação de Deus de acordo com a tranquilidade da nossa vida. É o famoso, eu estou em paz, então está tudo certo, né? Ou eu estou incomodado, está tudo errado. E nem sempre uma coisa tem a ver com a outra. Então, você está vivendo um problema, está passando por um momento tempestuoso, não significa exatamente que você está fora do propósito de Deus. Vou explicar isso para você com uma outra frase. Eu me lembro que no culto da virada de 2022 para 2023, o ano das portas abertas, né, aqui em Lagoinha, o pastor Flavinho trouxe uma palavra que ficou assim marcada no meu coração. Foi algo que Deus já tinha falado comigo e aquela palavra foi, né, uma lembrança, foi como que trazendo à minha memória essa verdade. Que nem toda porta aberta é de Deus para nós. Porque porta aberta que não foi Deus que abriu, é cilada. Então, né, se não foi Deus que abriu a porta, não é uma porta aberta. É uma cilada do inimigo para a nossa vida, para atrasar a gente, para trazer problema, para trazer dificuldade. Mas às vezes a gente quer entrar na porta da oportunidade. A gente quer entrar na porta da proposta. Mas se não tem propósito, não tem para que entrar na porta. Ao nosso olhar, parece ser um caminho bom, como a própria Bíblia diz, que existem caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final é de morte, de dor e sofrimento. Existem portas abertas diante de nós que não são propósitos, são apenas propostas, e a gente precisa ter o discernimento para entender quais são as portas aonde nós podemos entrar. Mas, de fato, nós vamos ter tempestades mesmo em lugares de portas abertas, não é, Fernanda? Mesmo em situações que Deus está nos conduzindo, ainda assim, nós passaremos por provações, nós passaremos por tempestades, mas o socorro do Senhor, Ele é presente. Sim, é aquela frase que é o maior clichê e que é verdade, né? Que para tudo existe um propósito mesmo, né? A gente estudou em algumas lições passadas quando os discípulos e Jesus, eles passam por Samaria. E não era um caminho comum. Então, existem caminhos, existem momentos que não parecem ser o certo, assim, que tem cara de cilado isso aí. A gente pode se dar mal entrando ali, mas tem um propósito naquele lugar, né? E tem uma frase que me marcou muito aqui hoje, sério, acho que foi... De todas essas lições, uma das frases, eu não sei quem escreveu, mas está de parabéns, que está aqui no discussão, que é: a diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece a ambos, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói sua vida. Quantas vezes a gente não se pega olhando para uma pessoa que não tem Jesus e pensando, cara, a vida dele parece tão mais fácil que a minha. Parece que eles não passam por problemas, parece que eles prosperam mais e que a vida do crente, né, não é um morango, né, Matheus? Oh. A gente vive luta, a gente vive, enfim, tempestades mesmo. E é exatamente isso aqui. O que muda é o nosso fundamento, assim, quando a gente está com Jesus no barco, pode vir o que for. Existe um propósito naquilo e vai ser Ele direcionando. Eu sou experiência viva, assim, infelizmente, tá? Eu queria ser uma pessoa que aprendesse mais nos momentos de tranquilidade, mas os meus, assim, momentos de maior intimidade com Deus
de entendimento de quem Deus é, da minha identidade em Deus, foram nos meus maiores momentos de dor. Porque é como se você se soltasse de todas as suas muletas, assim. Você não tem segurança no seu braço, você não tem segurança nas pessoas ao seu redor. É só você e Deus, literalmente. Você está num barco no meio de uma tempestade que parece que você vai afundar. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais o que fazer. E é naquele momento, assim, parece que você chega no fundo do poço, que você encontra com Jesus. E que você se desfaz das suas amarras, você se entrega à soberania dele e confia e descansa. Então, uma coisa que eu aprendi também na terapia esse ano, façam terapia, terapia ajuda muito a gente. A minha psicóloga uma vez falou comigo, por que você tem tanto problema com os momentos difíceis da vida? Eles fazem parte, sabe, do nosso cotidiano. A gente também precisa aprender a lidar com as tempestades. Porque elas estão ali, gente. A gente vai viver uma vida de plenitude no céu. Maranata, a hora vem que esse momento chega. Mal posso esperar. Ninguém quer viver uma vida cheia de problemas. A gente quer ir para lá mesmo, assim. Sim. Mas enquanto a gente estiver aqui e se eu passar por tempestades, eu quero ser alguém que olha para Jesus e que aprende com Ele e que experimenta tudo que aquele momento pode me ensinar, sabe? Eu quero ser a pessoa que me entrega, não ao problema, né? Não aquela pessoa que abraça a dor, e, meu Deus, eu vou ficar aqui para sempre, mas que abraça o autor da vida mesmo, que se fundamenta nele. Amém, amém, glória a Deus. Falando, né, pegando esse gancho nesse assunto, de fato, muitas vezes a gente se indigna, né? A gente fica meio impaciente quando a gente vê uma pessoa que é má, um ímpio, prosperando. E tem um salmo de Davi que ele é como se fosse uma repreensão, né? Uma palavra de exortação para a gente, inclusive nesse sentido. Ele é muito claro, o salmo de número 37, ele já começa dizendo assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Aí ele continua: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Se na Bíblia tem um texto escrito nos alertando desse problema, você imagina por que isso está escrito aqui? Por que isso foi deixado para nós como palavra de Deus? Porque nós temos, de fato, essa tendência ao questionamento, né? A questionar por que fulano prospera mais, por que na vida de cicrano não tem tempestade e eu faço tudo certo, né? A gente ouve às vezes em gabinete, né, discipulado, mas eu faço tudo certo, mas eu oro, eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu trato as pessoas bem, eu sou piedoso, sou santo. Por quê? Cara, mas Jesus foi isso tudo e foi para a cruz. Morreu, né? Foi isso tudo e mais. Foi isso tudo e mais, porque ele não mereceu e ainda levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, você acha que a gente vai viver de uma forma ainda mais tranquila que Jesus viveu? Não. A gente passa por tempestade, mas como a Fernanda falou, nós precisamos observar aonde nós estamos firmados, aonde nós estamos fundamentados. Qual é a consistência, a solidez do solo onde eu e você estamos. Essa solidez precisa estar em Cristo, como a agenda que cita Mateus 7, 24 ao 27. Né? Nós precisamos saber qual que é o nosso fundamento. E se o nosso fundamento é Cristo, Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é a nossa rocha, o nosso sustento permanente, que o vento pode vir, a tempestade pode vir, mas nós continuaremos firmes porque Ele está conosco. Mas é uma realidade, inclusive natural do ser humano, algo que a gente sente muito diante de uma tempestade, é medo.
Não sei se vocês já tiveram essa sensação, Demais. mas às vezes você vê assim, um vídeo na internet, na rede social, né, de um barco no meio do mar, aquelas ondas enormes. Gente, eu tenho um sério medo de morrer afogado. Eu sei nadar, mas sabe aquele medo inconsciente? Meu Deus. Às vezes o avião tá sobrevoando o mar, eu já fico meio tipo assim, nossa, é muito grande, né? Gente, mas você vê um vídeo aquele barco, às vezes um navio grande, mas as ondas são muito maiores do que aquele navio. Você imagina o barco que esses discípulos estavam, né? Não era um navio cargueiro desse que a gente vê hoje em dia, mas as ondas muito grandes e o navio balança para um lado e para o outro. Tem até aquela musiquinha, né? Meu barco balança, o barco balançou, o vento balançou, meu barco em alto mar saiu, o medo me cercou e quis me afogar. E essa é a realidade. Então a gente vê um vídeo, a gente já sente, né, já tem essa sensação de medo, de receio. Pô, será que esse barco vai afundar? Não vai? Aquelas ondas enormes. Quanto mais na nossa vida prática, diante das tempestades que nós enfrentamos. O medo, de fato, ele faz parte, né, um dispositivo até de segurança para o ser humano, de entender, poxa, eu posso ir até aqui, mas daqui para frente é perigoso para mim. Mas a gente não pode deixar o medo nos dominar, não é, Alisson? E até porque uma grande verdade também que muitas vezes nós não ligamos é que as tempestades têm um grande poder de nos aproximar de Deus. Sim. Porque a gente pode até falar, né, igual essa frase que você citou, de que Deus grita nas tempestades, e a grande realidade é que nós temos um costume muito grande de buscar mais a Deus quando nós estamos na tempestade. Porque ali nós estamos num lugar onde nós precisamos de Deus e nós entendemos que a nossa única forma ali de sobreviver é tendo Deus. Então, a gente entende que a gente aprende muito nessas tempestades e elas nos aproximam de Deus. Até, para quem não sabe, eu sou um ex-atleta, né? Pouca gente sabe. Mas eu tenho até um projeto também com atletas e na vida do atleta é muito normal a lesão, né? Por conta de acúmulo de treino, de jogos e tal. E muitas vezes chega a gente para mim, tipo, ora por mim e tal, machuquei, sofri tal tipo de lesão. E o que eu sempre falo para a pessoa é, tipo assim, amém, que Deus te abençoe nesse processo, mas busca entender de Deus o que Ele quer te ensinar durante ele. Que, claro, é só um exemplo e a gente vai passar por... E na vida do atleta, a maior tempestade é a lesão. Agora, na nossa vida, quais que são as nossas maiores tempestades? Então, a gente precisa buscar entender de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar nesse tempo. Porque se a gente entende que ela nos aproxima de Deus, é porque a gente tem buscado mais a Ele durante elas. E muitas vezes elas se tornam recorrentes porque é o lugar onde nós mais buscamos, ou talvez o único lugar onde nós buscamos a Deus. Amém. Então a gente precisa entender que essas tempestades elas se levantam para que a gente venha entender aonde que está a nossa dependência e aonde nós estamos firmados. Igual essa frase que a Fer falou. Então a gente vai aprender nas tempestades, né? Não sentir medo porque ele vai tentar vir. O medo vai tentar nos cercar todas as vezes, mas que a gente continue olhando para frente, que a gente continue olhando para Jesus e que Ele nos leve a caminhar por essas tempestades, né? Que é isso que Ele quer de nós e quer para nós também. E é tão interessante ver, porque o medo impediu eles verem Jesus andando sobre as águas. E às vezes isso que acontece, porque os discípulos estavam ali, Jesus na frente deles, e eles tiveram medo. Eles não conseguiram ter descanso, é Jesus. Mas não, o medo embaça a nossa visão de uma forma tão grande que a gente não consegue ver. Não conseguiu reconhecer Jesus. Não conseguiu. E muitas vezes isso que acontece, a nossa visão espiritual fica tão embaçada porque a gente está com tanto medo e a gente não consegue lembrar das promessas de Deus, daquilo que Ele falou com a gente, da palavra do Senhor no que nos conforta, da presença dEle mesmo, que habita dentro de nós, que não nos deixa sozinhos. Em nenhum momento o Senhor falou, né, nunca nos deixaria sozinhos, que estaria acompanhado com a gente a vida toda. Mas as pessoas, às vezes, pelo medo, não conseguem ver Jesus na frente delas. Né? Aquele que pode acalmar a tempestade, vendo Ele de verdade. Exatamente. A gente precisa, então, fortalecer a nossa fé, abrir muito bem os nossos olhos espirituais para que a gente contemple Jesus andando sobre as águas no meio da nossa tempestade, vindo trazer livramento, trazer paz, trazer calmaria e muito mais, né, confiando
que se nós sabemos para onde estamos indo, não é uma tempestade que vai nos parar. Né? Como fala aqui na conclusão, o destino daqueles discípulos não era o fundo do mar, mas era Cafarnaum. Porque justamente quando a gente tem uma fé firmada no Senhor, a gente sabe que a nossa segurança em meio às tempestades do caminho é o propósito que está no destino para onde a gente está indo. E para a gente já terminar na parte de aplicação aqui da agenda, fala que a tempestade pode ser difícil e longa, mas nunca impedirá que você chegue salvo e seguro ao porto celestial. A gente, sim, vai enfrentar a tempestade na nossa vida, na nossa caminhada, vai ter instabilidade, vento forte, vai ter dificuldade, e é um fato, é uma realidade da vida de qualquer pessoa. Mas, se nós estamos firmados, alicerçados em Cristo Jesus, se os nossos olhos estão nele, a gente sabe que, independente da tempestade que está nos acometendo nesse momento, a gente vai chegar ao destino final, a gente vai chegar no cumprimento do propósito, e ainda mais, nós chegaremos com alegria, trazendo os nossos feixes nos portais celestiais, celebrando diante do Senhor. Amém? Como canta o Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. Amém. Vamos orar agora agradecendo ao Senhor por mais esse GC Online. Eu oro para que, de fato, o Senhor fortaleça a sua fé e você, né, tenha os seus olhos abertos para contemplar Jesus andando sobre as águas, indo ao seu encontro. Senhor, muito obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que está junto com a gente nesse momento. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a paz que excede o entendimento e descanse na Tua presença, a despeito, Deus, de toda a tempestade que enfrentamos. O Senhor é a nossa paz. Que o Teu Espírito Santo capture o nosso coração a Ti. Que essas verdades sejam impressas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és